Bom dia! Começará agora o Jornal Escolar das Olimpíadas. Hoje vamos falar de Olimpíadas e natação. Eu vou explicar um pouco da história das Olimpíadas. A cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem no país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa união de povos e raças, pois é formada por 5 anéis entrelaçados, representando os 5 continentes e suas cores. A paz, a amizade e o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são os princípios dos Jogos Olímpicos. A origem dos Jogos Olímpicos. Foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, por volta de 2500 a.C. Os gregos já faziam homenagens aos deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi somente em 776 anos antes de Cristo que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação de atletas de várias cidades do estado. Atletas das cidades-estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louros. Além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. Mostra também a importância que os gregos davam aos esportes e à manutenção de um corpo saudável. No ano de 392 d.C., os Jogos Olímpicos e quaisquer manifestações religiosas do politeísmo grego foram proibidas pelo imperador romano Teodósio I, após converter-se para o cristianismo. Jogos Olímpicos da Era Moderna. No ano 1896, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas, por iniciativa do francês Pierre de Fred, conhecido como o Barão de Coubertin. Nesta primeira Olimpíada da Era Moderna, participaram 285 atletas de 13 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas foram premiados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira. Jogos Olímpicos e política. As Olimpíadas, em função de sua visibilidade na mídia, serviram de palco de manifestações políticas, desvirtuando seu principal objetivo de promover a paz e a amizade entre os povos. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, o chanceler alemão Adolf Hitler, movido pela ideia de superioridade da raça ariana, não ficou para a premiação do atleta norte-americano negro, Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro. Nas Olimpíadas da Alemanha em Munique, em 1972, um atentado do grupo terrorista palestino Setembro Negro matou 11 atletas da delegação de Israel. A partir desse fato, todos os Jogos Olímpicos ganharam uma preocupação com a segurança dos atletas e dos envolvidos nos Jogos. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, em protesto contra a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas. Em 1984, foi a vez da União Soviética não participar das Olimpíadas de Los Angeles, alegando falta de segurança para a delegação de atletas soviéticos. Você sabia que no ano de 1916 as Olimpíadas deveriam ocorrer na Alemanha, porém, em função da Primeira Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos foram cancelados? Em função da Segunda Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos de 1940 e 1944 também foram cancelados. Criquete, golfe e cabo de guerra já eram esportes olímpicos no começo do século XX. Nas Olimpíadas de 1920, em Antuérpia, Bélgica, o tiro ao pombo também fez parte do quadro de Jogos Olímpicos. O lema olímpico, sítios, altos, fortes, mais rápido, mais alto e mais forte, foi proposto por Pierre de Coubertin em 1894.
Porém, o lema só foi oficialmente introduzido nas Olimpíadas de Paris de 1924. Vale lembrar que, em 2006, as Olimpíadas ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2007, ocorreu outro evento esportivo internacional de grande importância, os Jogos Pan-Americanos. No ano de 2008, as Olimpíadas foram realizadas na cidade de Pequim, China, e contou com a participação de atletas de 205 países. Entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012, ocorreram as Olimpíadas de Londres. Agora, nós vamos falar sobre a natação. A história da natação. A natação é uma atividade física praticada na água, na Grécia Antiga. Essa atividade já era praticada por ser benéfica ao corpo humano. Esse esporte já fazia parte das Olimpíadas na Grécia Antiga. No século XIX, os ingleses criaram as primeiras regras à prática da natação, enquanto esporte competitivo. Ainda no século XIX, as primeiras competições foram organizadas na Inglaterra. Levando em consideração o posicionamento do tórax e o movimento de pernas e braços, são definidos 4 estilos de natação: crawl, nado livre, borboleta, peito e costas. Nas competições de nado medley, os nadadores devem nadar os 4 estilos, na seguinte ordem: borboleta, costas, peito e crawl. Piscina. Uma piscina oficial para a prática da natação deve medir 30 metros de comprimento por 22,5 centímetros de largura, de profundidade. A piscina deve ter 1,35 metros ou mais. Nas competições, a temperatura da água deve estar entre 25 graus e 28 graus. A piscina deve ter 8 raias, cada uma deve ser ocupada por apenas um nadador com 2,5 metros de largura cada uma. Benefícios para a saúde. A natação é considerada um dos esportes mais saudáveis, pois trabalha com diversos grupos musculares e articulações do corpo. Há também o benefício desta prática desenvolver o sistema cardíaco e respiratório. Como qualquer atividade esportiva, antes de praticar, o indivíduo deve procurar orientação de um profissional da área e passar por testes de avaliação médica. Modalidades olímpicas da natação: 50 metros crawl, nado livre, 100 metros crawl, 200 metros crawl, 400 metros crawl, 800 metros crawl, somente feminino, 1.500 metros crawl, somente masculino, 100 metros costas, 200 metros costas, 100 metros peito, 200 metros peito, 100 metros borboleta, 200 metros borboleta, 200 metros medley, 400 metros medley. Revezamentos: 4 por 100 metros livres. Revezamentos: 4 por 200 metros livres. Revezamentos: 4 por 100 metros estilos. Principais competições. Em julho e agosto de 2012, tivemos as competições de natação nas Olimpíadas de Londres. Um grande destaque foi o nadador norte-americano Michael Phelps, que conseguiu 6 medalhas, 4 de ouro e 2 de prata. Os Estados Unidos foram o destaque no evento, com 31 medalhas conquistadas, 16 de ouro, 9 de prata e 6 de bronze. Entre 16 e 31 de julho de 2011, ocorreu o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Xangai, China. O país que obteve mais medalhas de ouro foram os Estados Unidos, 17 medalhas. Nesta competição, o Brasil conquistou 4 medalhas de ouro, ficando em 4º lugar na classificação geral. Os resultados obtidos pelos nadadores brasileiros nas Olimpíadas de Londres 2012 foram piores do que em 2008. Em 2012, ganhamos apenas 2 medalhas, uma de prata com Thiago Pereira, dos 4 metros medley, e uma de bronze com César Cielo, 50 metros livres. Curiosidades: as competições internacionais de natação são organizadas pela FINA, Federação Internacional de Natação, criada em 1908. No Brasil, quem organiza as competições oficiais é a CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O recorde olímpico dos 50 metros livres é do brasileiro César Cielo. Ele fez a prova em 21 segundos e 30 milésimos nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. A piscina do Centro Aquático de Londres, palco das provas de natação das Olimpíadas de Londres 2012, tem 3 metros de profundidade,
São 10 raias de 2,5 metros de largura. A temperatura da água durante as provas será de 26 graus. Nas Olimpíadas de Londres, após ganhar 6 medalhas, Michael Phelps se tornou o atleta com mais medalhas olímpicas da história. Em 3 Olimpíadas disputadas, foram 22 medalhas conquistadas, sendo 16 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Comemora-se em 8 de abril o Dia da Natação. Os maiores campeões olímpicos de todos os tempos. Michael Phelps. Ele é nadador dos Estados Unidos, o maior atleta da história olímpica com 14 medalhas de ouro e 2 de bronze. Conquistou o maior número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada em Pequim, China. Mark Spitz. Natação também dos Estados Unidos. Conquistou 9 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze, das quais 7 ouros em Munique em 1972. Vamos ver alguns vídeos sobre o melhor nadador do mundo, Michael Phelps. Ele dispensa apresentações. Não há quem não veja essas imagens e não se lembre do feito dele. Algo incalculável, inimaginável. O que foi visto nas piscinas olímpicas em 2008 dificilmente será repetido. A cada braçada, ele abandonava o plano de atleta. A cada braçada, ele se aproximava do ideal de mito, de lenda. E lá, ele já está. Com vocês, o passo a passo de Michael Phelps em Pequim. É a primeira de várias tentativas, Michael Phelps, para entrar para a história definitiva do esporte, para entrar para a história da natação. Aí vem ele, o monstro Michael Phelps, braçadas largas, vai chegar 15 metros finais, vamos acompanhar. Ele pode entrar para a história, pode quebrar o recorde mundial, que é dele também, de 4:05:25. De olho na tela do Band Esportes, aí vem ele, bateu Phelps, quebrado o recorde mundial. 4:03:84. Era dele, o primeiro recorde mundial já foi para o espaço. Japulveira usou marcas de 50 e 100 metros nado livre. Vamos ver agora os australianos, norte-americanos e franceses estão disputando o recorde mundial. Vamos ver o que acontece. Alain Bernard conduzindo a equipe francesa. Está sustentando a primeira colocação. A Austrália caiu. A recuperação americana. Letzak é na batida. Primeiro para os Estados Unidos. Recorde mundial pulverizado. 3 minutos, 8 segundos, 24 centésimos. Phelps consegue. Phelps vibra fora da piscina. Ele consegue mais uma medalha de ouro. 8 medalhas de ouro em 2 Olimpíadas sucessivas. Tudo pronto para a largada dos 200 metros livre. Uma das especialidades do Superfish na água, o homem-peixe. Pulverizando recordes, última piscina. Agora é pra valer. Acionou o motor de polpa. Vem na balada. Vai chegando aos 25 metros finais. Possibilidade de mais quebra de recorde. Vamos acompanhar a fera Michael Phelps. Vem para quebrar recorde, vem para entrar para a história. Vem para o seu terceiro ouro em Pequim. Vamos acompanhar a chegada sensacional à frente da linha verde. Michael Phelps, aí sim! Michael Phelps, showtime! Quebrado o recorde mundial da prova dos 200 metros livre. O Dream Team da natação lembrou Márcio de Castro no cubo d'água. Vamos lá! Tá valendo, são 200 metros nado borboleta, recorde mundial é de Phelps, recorde olímpico é do Phelps. Phelps, 12 centésimos de segundo abaixo da marca mundial. Essa é a sua grande luta. Será que consegue a sua 4ª medalha de ouro aqui em Pequim? Será que consegue a 10ª da história? Vai Phelps, a 10ª ele conseguiu. A 10ª a distância é grande. Está se esforçando ao máximo Phelps. Raia de número 4. Ele se torna o maior vencedor da história olímpica. Vai chegando Caio Márcio depois. Phelps quebra o recorde mundial. O maior atleta da história. Quer queiram, quer não queiram. Ele é o maior atleta que já existiu. Michael Phelps em busca de sua 5ª medalha de ouro. Michael Phelps na água. De olho na raia de número 4, onde está a equipe americana. De olho em Michael Phelps, que pode cair na água junto para comemorar a 5ª medalha de ouro de Michael Phelps.
Quebrado o recorde mundial abaixo dos 7 minutos, 6:58:56. Expectativa, homens da água, começou! Phelps acionou o motor de pompa, acelerou os pés de pato, o brasileiro vem bem, Thiago Pereira vem junto com os 3 atrás do Phelps, a chance de medalha para o Brasil, vamos acompanhar, Phelps, Lost, Laszlo Slet no momento da batida, Phelps em primeiro, quebrado o recorde mundial, vem o segundo, 7, Lost, Thiago Pereira na 4ª posição, sexto ouro para Michael Phelps. Você que está nos acompanhando agora não tem ideia. É simplesmente o máximo em termos de Jogos Olímpicos. Phelps na água. Phelps na mesma abraçada do Kvyat. Vai ser na batida. Phelps, Kvyat, Phelps, Kvyat. Extraordinária chegada de Phelps. Recorde olímpico, 50 segundos, 58 centésimos. Ele consegue o que para muitos parecia impossível. Conquistou a sua 7ª medalha de ouro na mesma Olimpíada. E provou ao mundo que veio para ficar. Você acompanhando tudo aqui de Pequim na Band. É o time dos Estados Unidos contra os limites do espaço e do tempo. Contra toda a saga e a história olímpica. Por quê? Porque Jason Ledger, além do recorde mundial que ele conquista agora, 3:29:34, consagra Michael Phelps, o maior campeão olímpico de todos os tempos. Phelps, daqui a 30 anos, quando todo mundo... Estamos terminando esse jornal informativo sobre as Olimpíadas. Espero que vocês tenham entendido um pouco da história da natação e a história da Olimpíada, desde a sua origem.